Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Uma Mente em Cristo. Eu sou a Kíssila e hoje, para a honra e glória do nosso Pai, faremos a leitura do 247º dia, seguindo com o livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 1 ao capítulo 9, versículo 18, 2 Coríntios 7, versículos 8 ao 16, Salmo 48, versículo 1 ao 14 e Provérbios, capítulo 22, versículos 17 ao 19. Amados, antes de iniciarmos a leitura, vamos agradecer ao nosso Pai e pedir a direção para o estudo? Pai amado, graças te damos por tudo, te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado, te pedimos perdão pelos nossos pecados, pois somos errantes e totalmente dependentes de ti. Pedimos que o Espírito Santo nos dê a direção nessa leitura, para que nós tenhamos o entendimento da Tua palavra de acordo com a Tua vontade. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eclesiastes capítulo 7, versículo 1 ao capítulo 9, versículo 18. A boa fama é melhor do que um bom perfume, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todas as pessoas, e o que os vivos o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se melhora o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos está na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção dos tolos, pois como o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, assim é a risada dos tolos. Também isso é vaidade. Certamente a opressão faz do sábio um tolo, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. A paciência é melhor do que a arrogância. Não se apresse em ficar irado, porque a ira se abriga no íntimo dos tolos. Nunca pergunte: por que os dias passados foram melhores do que o de agora? Pois não é sábio fazer essa pergunta. Boa é a sabedoria vendo herança. Ela é proveitosa para os que veem o sol. A sabedoria protege do mesmo modo que o dinheiro, mas a vantagem da sabedoria é que ela dá vida a quem a possui. Observe as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele fez torto? No dia da prosperidade seja feliz, mas no dia da adversidade considere que Deus fez tanto este como aquele, para que o ser humano não descubra nada do que há de vir depois dele. Tudo isso vi nos dias da minha vaidade. Há justos que perecem na sua justiça, e há ímpios que prolongam os seus dias na sua maldade. Não seja demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque você destruiria a si mesmo. Não seja demasiadamente perverso, nem seja tolo, porque você morreria antes da sua hora. Bom é que você retenha isso e também não abra mão daquilo, pois quem teme a Deus sai ileso de tudo isso. A sabedoria fortalece o sábio, mais do que 10 poderosos que se encontram numa cidade. Não há nenhum justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não dê atenção a todas as palavras que se dizem, para que você não venha a ouvir o seu servo amaldiçoando você. E você sabe que muitas vezes você mesmo já amaldiçoou os outros. Tudo isso examinei por meio da sabedoria. Eu disse: serei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. O que está longe é muito profundo, quem o poderá encontrar? Procurei conhecer, investigar, buscar a sabedoria e a razão e compreender que a maldade é estupidez e a tolice é loucura. Achei coisa mais amarga do que a morte. A mulher cujo coração é rede e armadilha e cujas mãos são correntes.
Quem agrada a Deus fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Eis o que descobri, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra para a respeito delas formar o meu juízo. Juízo que ainda procuro e não encontrei. Entre 1000 homens achei um como esperava, mas entre tantas mulheres não achei nenhuma sequer. O que descobri é tão somente isso, que Deus fez o ser humano reto, mas ele se meteu em muitos problemas. Quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria faz reluzir o rosto de uma pessoa e muda a dureza do seu semblante. Eu digo a você, observe o mandamento do rei, e isso por causa do juramento que você fez diante de Deus. Não tenha pressa em sair da presença dele, nem insista em fazer o que é mal, porque ele faz o que mais bem entende. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema. Quem pode lhe perguntar o que está fazendo? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo certo de agir. Porque há um tempo e um modo para todo o propósito, porque é grande o mal que pesa sobre o ser humano. Ninguém sabe o que vai acontecer, pois quem poderá lhe dizer o que vai acontecer? Não há ninguém que tenha domínio sobre o espírito para o reter, nem tampouco que tenha poder sobre o dia da morte. Não há como escapar desse combate, e a maldade não poderá livrar os que a praticam. Tudo isso vi quando comecei a pensar no que se faz debaixo do sol. Há um tempo em que uma pessoa tem domínio sobre a outra pessoa, para o seu próprio mal. Assim também vi os ímpios serem sepultados com honra, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos da cidade, onde fizeram o bem. Também isso é vaidade. Como não se executa logo a sentença contra uma obra má, o coração humano está inteiramente disposto a praticar o mal. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e a vida dele se prolongue, eu sei com certeza que tudo correrá bem para os que temem a Deus. Mas nada correrá bem para o ímpio, e ele não prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que não teme a Deus. Ainda há outra vaidade sobre a terra, justos que são tratados segundo as obras dos ímpios, e ímpios que são tratados segundo as obras dos justos. Digo que também isso é vaidade. Por isso exalto a alegria, porque para o ser humano não há nada melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se. Pois isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Quando me dediquei a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite se consegue conciliar o sono, contemplei toda a obra de Deus e vi que o ser humano não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol, por mais que se esforce para a descobrir. Não a entenderá, e ainda que o sábio diga que conseguirá conhecê-la, nem por isso a poderá achar. Tenho refletido sobre todas essas coisas para chegar à seguinte conclusão: os justos e os sábios, com os seus feitos, estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à espera, isso ninguém sabe. Ninguém sabe o que vai acontecer. Tudo acontece igualmente com todos. O mesmo acontece com os justos e com o ímpio, com o bom e com o mal, com o puro e com o impuro, com o que oferece sacrifícios e com o que não oferece, com o bom e com o pecador, tanto o que faz juramentos como aquele que tem medo de fazê-los.
Este é o mal que há em tudo o que se faz debaixo do sol. A mesma coisa acontece todos os dias. Também o coração das pessoas está cheio de maldade, está cheio de loucura enquanto elas vivem, depois rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada e não têm nenhuma recompensa a receber, porque a memória deles jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já não existem mais. Eles estão afastados para sempre de tudo o que se faz debaixo do sol. Portanto, vai e coma com alegria o seu pão e beba com prazer o seu vinho, pois Deus já se alegrou do que você faz. Que as suas vestes sejam sempre brancas e que nunca falte óleo na sua cabeça. Aproveite a vida com a mulher que você ama, todos os dias dessa vida fugaz que Deus lhe deu debaixo do sol, porque esta é a parte que lhe cabe nesta vida, pelo trabalho com que você se afadigou debaixo do sol. Tudo o que vier à sua mão para fazer, faça-o conforme as suas forças, porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Vi ainda debaixo do sol que os mais rápidos nem sempre ganham a corrida, que os mais fortes nem sempre vencem a batalha, que os sábios nem sempre têm pão, que os prudentes nem sempre têm riqueza, que os inteligentes nem sempre são honrados, mas que tudo depende do tempo e do acaso. Pois ninguém sabe a sua hora, assim como os peixes que são apanhados na rede traiçoeira e como os pássaros que são pegos na armadilha, assim também os filhos dos homens se enredam no tempo da calamidade, quando esta cai de repente sobre eles. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que me pareceu excelente. Havia uma pequena cidade onde moravam poucos homens. Um rei poderoso atacou a cidade, sitiou-a e levantou contra ela grandes rampas de ataque. Nessa cidade se encontrava um homem pobre e sábio, que poderia ter livrado a cidade com a sua sabedoria. No entanto, ninguém se lembrou dele, pobre. Então, eu concluí que a sabedoria é melhor do que a força, mesmo que a sabedoria do pobre seja desprezada e as suas palavras não sejam ouvidas. As palavras dos sábios ouvidas em silêncio valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que a arma de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 8 ao 16. Porque, mesmo que eu tenha entristecido vocês com a minha carta, não me arrependo, embora já tenha me arrependido, pois vi que aquela carta os deixou tristes, ainda que por breve tempo. Mas agora me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês foram entristecidos segundo Deus, para que, de nossa parte, não sofressem nenhum dano. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Vejam quanto cuidado produziu em vocês o fato de serem entristecidos segundo Deus. Que defesa, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que desejo de punir o culpado. Em tudo, vocês se mostraram inocentes neste assunto. Portanto, embora eu tenha escrito aquela carta, não foi por causa daquele que fez o mal, nem por causa daquele que sofreu a afronta, mas para que fosse manifesto entre vocês, diante de Deus, o cuidado que vocês têm por nós. Foi por isso que nos
sentimos consolados, e acima desta nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, porque todos vocês trouxeram refrigério ao espírito dele. Porque se falei a ele com certo orgulho a respeito de vocês, não fiquei envergonhado. Pelo contrário, como tudo o que falamos a vocês era verdade, também os elogios que na presença de Tito fizemos a respeito de vocês se mostram verdadeiros. E o grande afeto que ele tem por vocês aumenta cada vez mais, quando ele se lembra da obediência de todos vocês, de como o receberam com temor e tremor. Alegro-me porque em tudo posso confiar em vocês. Salmo 48, versículos 1 ao 14. Cântico, Salmo dos filhos de Corá. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alto e belo, alegrias de toda a terra, é o monte Sião, para os lados do norte, a cidade do grande rei. Nos palácios dela Deus se faz conhecer como alto refúgio. Por isso, eis que os reis se uniram e juntos a atacaram. Quando viram, se espalharam, ficaram com medo e fugiram apressados. O terror ali os venceu, e sentiram dores como de mulheres que está dando à luz. Com o vento leste destruíste as naus de Tarsis. Como temos ouvido dizer, agora vimos que aconteceu na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a estabelece para sempre. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia, no meio do teu templo. Como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. Alegre-se o monte Sião. Exultem as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Andem em volta de Sião, rodeiem-na toda. Contem as suas torres, notem bem as suas muralhas. Observem os seus palácios, para que possam contar as gerações vindouras, que este é Deus, o nosso Deus, para todo o sempre. Ele será nosso guia até a morte. Provérbios 22, versículo 17 ao 19. Preste atenção e ouça as palavras dos sábios. Aplique o coração aos meus ensinamentos. Porque será agradável se você os guardar em seu coração, e se tiver todos eles presentes nos seus lábios. Quero que a sua confiança esteja no Senhor. Por isso, hoje dou essa instrução a você mesmo.